Olá, meus queridos seguidores, bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal Sinistramente, onde o sinistro não dorme e a gente também não, porque nós somos curiosos. Por favor, se gostar do vídeo, curta bastante, comente as melhorias que eu estarei lendo com todo respeito, claro, mas se não tiver respeito eu vou ler do mesmo jeito, só não vou responder. Então, podemos contar uma história interessante de uma mulher que ela pode ter sido acusada ou não. Vamos descobrir no contexto da história. Hoje eu estou gravando mais de um vídeo porque eu tenho muito tempo e eu optei para escolher um dia para gravar os vídeos. Estou com a mesma roupa. Tá vendo? Esse aqui foi eu que fiz, tá vendo? Eu vou fazer do Sinistramente também. Pessoas, eu gravei um vídeo falando sobre o hospital de Dalton. Eu optei por não contar as histórias sinistras que rodeiam a eles. Mas eu vou fazer um breve comentário aqui. Esse hospital, ele tem muitas histórias sinistras, sobrenaturais, como todos os outros hospitais psiquiátricos. Porém, eu acredito que são pessoas que sofreram muito. Então, por que a pessoa, depois que sofre em vida, depois da morte vai continuar sofrendo, sendo que ela já passou pelo sofrimento e não foi uma opção? Pessoas que não têm a mente muito boa, elas não têm por que continuar o sofrimento depois da morte. Porém, além desse caso que eu contei no vídeo anterior, que merece sofrer até dizer chega, né? Mas aí quem decide é Deus. O hospital psiquiátrico em todo o mundo sempre foi uma coisa muito delicada. Por quê? Antigamente se colocava qualquer pessoa internada. Se colocava mulher sã, que não precisava de internação, mas porque o marido não quis abandonar, arrumou um amante, decidiu que a mulher era louca, eles colocavam no hospital psiquiátrico. Pessoas né, com autismo, eu tenho um filho com autismo, leve, tanto grave e assim vai, tanto faz, eram retirado da sociedade e colocado dentro dos hospitais psiquiátricos, não só o de Dalton, como todo mundo. Fora que ali juntavam-se os assassinos, pessoas que davam para se recuperar, né, voltar à sua sanidade ou viver dentro de uma sociedade, estavam lá dentro. Pessoas sãs, né, que o marido desistiu, foi lá, abandonou, a mulher não, muitas épocas, né, as mulheres não podiam ter opinião, então, se falasse um pouquinho a mais, ia para lá. As mulheres que eram curandeiras também tinham esse fim, ficavam dentro do hospital presa. Porque antigamente era assim, gente, nós não tínhamos voz para nada, para nada. Então, hoje teve essa liberdade de expressão. Hoje nós temos, eu agradeço por quem lutou a favor disso. É lamentável a história feminina da mulher na sociedade, porque pouquíssimo tempo que hoje nós temos essa liberdade de ser quem queremos ser. Aí, muitas pessoas inocentes morreram lá, bebês que nasciam morriam, ficavam lá, mulheres grávidas iam para lá, largadas dos seus maridos, pessoas realmente que tinham que estar lá, os tratamentos para tentar recuperar a sanidade dessas pessoas era extremamente anormal, eram cruéis, coisas que não faz sentido, mas isso tudo se deu para um desenvolvimento na psiquiatria, nos estudos. Eita, calma aí, gente, deu errado aqui. Nos estudos. Então, né, o hospital psiquiátrico tem histórias aterrorizantes, imagináveis, né? Porém, hoje a história é sobre uma mulher, a mulher do machado e os mistérios sobrenaturais da vida dela. Vocês estão prontos para mais uma história? Eu teria medo. Eu vou ler aqui. Gente, eu sempre tenho um papelzinho para me ler porque eu tenho déficit de atenção. Se eu não ler, eu vou fugir da história e vou falar sobre tudo, menos sobre a história em si. Ok? Eu abaixei um pouquinho o volume aqui do negócio que eu coloquei. Let's go pra história?
Então, vamos contar a história de Lizzie Bordwin. Ela nasceu em 19 de julho de 1860, ali em Fall River, e 1º de junho de 1927 ela faleceu. Pessoas, eu estou lendo os nomes em inglês e nem sempre a fonética vai ser correta, porém, o que importa é a informação que tem no contexto. E eu não estou sozinha hoje. O meu tuk-tuk está aqui comigo. Foi embora. Desculpa. A vida pregressa de Lisa. Nascida em 19 de julho de 1860, Lizzie Andrew Bordwin e sua irmã mais velha, Emma Leonora, foram criadas pela madrasta Abby e pelo pai Andrew. A mãe de Lizzie, Sarah, morreu quando Lizzie era bebê. 2 anos depois, Andrew se casou com Abby, que cuidou das meninas Bordwin por 30 anos. Em 1992, Lizzie tinha 32 anos e Emma 42. Solteiras, as duas irmãs continuaram morando na casa dos Bordwin, na rua Segundo 92, uma das ruas mais movimentadas de Fall River, em Massachusetts. Eu vou lá. O sobrenome Bordwin era influente em Fall River. A 8ª geração dos Bordwin na cidade. Andrew possuía inúmeras propriedades, foi presidente de um banco, faz parte do conselho de administração de 3 outros bancos e foi diretor de diversas empresas. Sua fortuna era de $500 mil e um multimilionário para os padrões da época. $500 mil na época é dinheiro, viu? Hoje é, porque eu não tenho, então é dinheiro para mim. Ele era um homem de alta posição social, conhecido por sua considerável riqueza, bem como por sua natureza mesquinha. Por isso que é rico, né? Só pode. Lizzie era um membro ativo da sua igreja, professora de escola dominical, participante de diversos grupos femininos, líder da Sociedade Cristã do Empreendedorismo da cidade, membro da União Cristã de Temperança Feminina. Com apenas 20 anos, Lizzie foi nomeada para o conselho do Hospital de Fall River. Dedicou-se ao trabalho comunitário e foi reconhecida por seus esforços. Boa menina, não? O que você acha? Eu acho que era uma boa menina. O trabalho da vida. Na quinta-feira, dia 4 de agosto de 1892, havia 5 pessoas na pequena casa dos Bordwin na rua 2. Andrew, Abby, Lizzie, Bridget e a empregada da família. E John. Então é 6. John Vinícius Morse, tio materno de Lizzie e Emma. Ó, vamos lá. Conte comigo. Andrew, Abby, Lizzie, Bridget, a empregada. Bridget Sullivan, a empregada da família. Ela era empregada e o tio, então tá certo. Então, é Andrew, Abby, Lizzie, Bridget e o tio. John, o tio. Ok, Morse havia chegado inesperadamente na noite anterior, então eles não esperavam a visita do tio e o tio apareceu inesperadamente sem aviso para visitar a família. Ele não trouxe mala, mas pretendia passar algumas noites. Emma estava hospedada em Far Haven, Massachusetts, visitando os amigos. Então, a Emma não estava em casa. Ok, é isso mesmo. Membros da família do Bordwin estavam doentes, supostamente por terem comido carne estragada. Abby raramente saía de casa, mas visitou um médico da família na quarta-feira, 3 de agosto, com uma história sobre o bilhete anônimo. Ela acreditava que alguém estava envenenando a família. Lizzie também disse à amiga Alice que achava que o leite da família estava sendo envenenado. Durante o inquérito que se seguiu aos assassinatos de Abby e Andrew, a promotora apresentou
Bence, um farmacêutico que alegou que Lizzie tentou, sem sucesso, comprar ácido prússico em sua farmácia no dia anterior aos assassinatos. Então, ela tentou comprar um veneno para estar envenenando a família. Isso descobriu depois dos assassinatos, sobre investigação, acabou descobrindo. Lisa negou as alegações de Bence, afirmando que permaneceu em casa o dia todo na quarta-feira, saindo apenas brevemente naquela noite para visitar Russell, que mais tarde testemunharia que na quarta-feira à noite, uma Lizzie perturbada previu que um evento sinistro logo aconteceria na sua casa dos Borden. Será que ela tinha alguma coisa sobrenatural? Por volta das 9h30 às 10 da manhã de quinta-feira, Abe estava deitada de bruços no chão do quarto de hóspedes, no andar de cima, mortalmente ferida por 19 golpes de machado ou machado na parte de trás do couro cabeludo. Então, ela recebeu 19... como fala? Machadadas. 19 machadadas na parte de trás da cabeça. Segundo os relatos, Lizzie era a única pessoa na casa entre 9h30 e 10h45. Lizzie testemunhou que não viu ninguém nem ouviu nada. Sullivan indicou que estava do lado de fora da casa lavando as panelas e pediu que janela a pedido de Abe. Morse disse que as autoridades que saiu de casa naquela manhã por volta das 8h45 para visitar outra sobrinha na cidade e retornou aproximadamente 45 minutos após a descoberta dos assassinatos. Lizzie alegou que naquela manhã Abe alegou ter recebido um bilhete pedindo que ela visitasse uma amiga doente. No entanto, nenhum bilhete foi descoberto, nem ninguém se apresentou com a informação sobre o bilhete. Apesar da recompensa de $5.000 oferecida pelas irmãs Borden. Gente, $5.000 na época era dinheiro. Para mim, hoje é a época. Andrew teria retornado para casa por volta das 10h45 daquela manhã. Ele cumprimentou a filha e inclinou-se ao sofá da sala de estar. Pouco antes das 11, ele tirou uma sonequinha. Estava tirando uma sonequinha no sofá. Sullivan retirou-se para seu quarto no terceiro andar para descansar. Lizzie testemunhou que, supondo que sua madrasta tivesse saído de casa, ela alegou que ela foi até o celeiro procurar chumbo no segundo andar do prédio para uma chumbada para a possível excursão de pesca de segunda-feira, porque ela estava procurando os materiais, porque ela talvez sairia para pescar na segunda-feira. Permanecendo lá por volta de um período de 15 ou 20 minutos. Ao retornar para casa, ela encontrou o corpo de seu pai caído na sala de estar. Ele havia sido atingido por 11 ferimentos de machado. O machado estava tão desfigurado pelos golpes que estava praticamente irreconhecível para Boone. Ok, ele sofreu tantos ferimentos que ficou irreconhecível. O médico da família, né? O médico da família que foi lá ver. Então, foi tanta golpe, lembre da palavra golpe, de machado, que ficou irreconhecível até pelo médico da família, que estava acostumado sempre ir lá ver os seus pacientes. Atraída pela comoção, vizinha Adelaide B. correu até a casa a pedido de Lizzie e ficou com ela até a chegada do médico. Logo após a chegada do médico, o corpo espancado de Abe foi encontrado no andar de cima. O julgamento. Lizzie foi levada ao julgamento, um espetáculo que prendeu a atenção de todos do país. Ela negou o crime e, mesmo com várias evidências circunstanciais, foi absolvida por falta de prova concreta. Gente, se a evidência, deixa eu ler de novo, evidências circunstanciais,
Quer dizer que tudo leva a crer que foi aquela pessoa, porém nada prova que foi ela, entendeu? Então é tipo assim, é um suspeito, não consegue prova para o suspeito, então ele não pode ser acusado se não tem provas, né? A audiência de grande júri, uma audiência preliminar e o próprio julgamento por homicídio sem direito ao advogado, Lizzie testemunhou sem representação no inquérito. E ao final desse depoimento foi presa, mantida sem direito à fiança na cadeia de Taunton por 10 meses, guardando julgamento. Sr. George Robson e Andrew, amigos do Borden, representaram Robson, ex-governador de Massachusetts, foi contratado por uma taxa de $25.000, gente, ó. Chegou onde eu queria chegar. Aqui, ó, ela foi presa e mantida sem direito à fiança na cadeia de Dalton. O que acontece? A cadeia de Dalton é perto do hospital psiquiátrico de Dalton, aquele lá que eu contei lá atrás. Lizzie também relata que conseguia ouvir barulhos do hospital psiquiátrico lá onde ela estava na cadeia. Então ela relata que escutia barulho, choro, grito, que não se tinha paz vindo do hospital psiquiátrico. Mas também não sabemos que é coisa da cabeça dela não ser. Esse foi um relato que eu encontrei e achei interessante para vir pesquisar a história dela por causa desse depoimento que eu encontrei na página sobre o Hospital Psiquiátrico de Dalton. Ok? O julgamento começou em 7 de junho de 1893. Acusada de homicídio em primeiro grau, Lizzie, se considerada culpada, enfrentaria a pena de morte por enforcamento. Na época era enforcamento. Aqui tem pena de morte e na época que aconteceu o grande júri, se ela fosse condenada, seria por enforcamento. 3 juízes da Suprema Corte de Massachusetts presidiram o julgamento, um dos quais enfrentou crítica por acusações aos jurados, no que muitos sugerem ter sido em viés pró-defesa. O júri era composto por homens brancos de classe média alta, homens da classe trabalhadoras, muitos deles imigrantes estrangeiros que trabalhavam em fábrica de Fall River, foram excluídos do júri, apesar de serem cidadãos naturalizados. Mulheres também foram excluídas. Lizzie não testemunhou em sua defesa. Em seu depoimento no inquérito, foi excluída dos procedimentos de julgamento. Ou seja, montaram um júri aonde eles acreditavam que algumas pessoas não estavam dentro dos padrões para julgar aquela pessoa, para tomar uma decisão sobre aquela pessoa. Que é um absurdo você manipular o júri, né? Mas foi o que aconteceu na época. A acusação alegou que o motivo de Lizzie tinha sido avareza e ódio, argumentando que ela havia cometido parricídio não apenas por aversão à madrasta, mas também para impedir Andrew de alterar seu testamento a favor de Abe. Então, o crime foi o quê? Sobre interesse. A acusação apontou um evento como representativo de tensão entre Lizzie e Abe. 5 anos antes do assassinato, Andrew comprou a metade de sua casa de 2 cômodos em nome de Abe para sua irmã. O próprio depoimento de Lizzie no inquérito indicou que ambas as filhas se ofenderam com a generosidade do pai, particularmente por ser direcionada à família de sua esposa e não às filhas. Lizzie testemunhou que parou de chamar Abe de mãe naquela época, mas observou que o relacionamento entre elas era cordial. Então, ela não gostou do que o pai teve a bondade de comprar uma casa de 2 cômodos e dar só para a madrasta, porque ela achou um desrespeito que não foi para ela e para a irmã. Então, isso.
A defesa se referiu à excelente reputação de Lizzie na sociedade de Fall River para refutar as alegações da acusação. A defesa também observou que a casa dos Bordens havia sido assaltada 12 meses antes dos assassinatos e que o celeiro havia sido arrombado 2 vezes, que sugeria a presença de um agressor anônimo. A defesa continuou a enfatizar que Lizzie não era capaz de um ato tão diabólico. Ou seja, tinha acontecido outros crimes na casa e não foi investigado esses crimes para descobrir quem é que estava assaltando a residência. A acusação argumentou que Lizzie, sozinha na casa com as vítimas, teve ampla amplitude de cometer pericídio. A defesa refutou as alegações da acusação, apontando para a audiência de sangue na acusada. Testemunhou que ao chegar à casa dos Borden não havia mancha de sangue no vestido da vítima, nem em seu cabelo estava desengrenhado. Então, eles queriam dizer que se matou a machadada, particularmente se ela não trocou de roupa, era para estar com a roupa suja de sangue, o cabelo sujo de sangue ou bagunçado, mas quando chegou ela estava limpa e toda arrumada. Faz sentido. Para mim fez sentido essa argumentação. Ok. No entanto, depoimentos contraditórios surgiram sobre as roupas de Lizzie durante o assassinato, bem como sobre quais peças de roupa foram entregues à polícia. Russell complicou a situação ao testemunhar em nome da acusação que 3 dias após o assassinato, Lizzie queimou uma saia na presença de Emma e Russell, queixando-se de manchas de tinta irremovível. Lisa negou que a saia queimada fosse a mesma usada durante o assassinato. Então ela trocou de roupa no caso, né? Por que você vai queimar uma roupa? Normalmente a gente joga fora. Lisa, sei não, hein? Sei não. O que você tá achando até agora? O que você acha? Após apenas 1 hora de deliberação, o júri declarou Lizzie inocente. Reportagens de jornais afirmaram que os jurados precisaram de apenas 10 ou 15 minutos para decidir, mas esperaram outras 45 minutos para informar o tribunal a respeito da acusação. Relatos também relataram que o promotor, um litigante relutante, aplaudiu o veredito. O que você acha, gente? Vocês acham que isso foi certo? Eu tenho uns pontos aqui que precisava investigar, né? Mas vamos saber mais, Como Andrew morreu sem testamento, Lizzie e Emma herdaram quase $500 mil em dinheiro e imóveis. Com essa riqueza considerável, as irmãs Borden compraram uma grande casa nova em um bairro nobre de Fall River. Lizzie batizou a casa de Mayflower e mudou seu nome para Lisbeth. Ela viajou muito, associou-se ao popular ator Nance O'Neill e continuou morando em Fall River até sua morte em 1 de julho de 1927. Os assassinatos de Andrew e Abby Borden permaneceram sem solução. Gente, é sinistro, mas vamos fazer um pequeno pausa para entender. Agora vamos contar o que aconteceu depois de todos os casos e eu conto um pouquinho do significado da história, ok? Lizzie Borden tornou-se parte da lenda americana. Por mais de um século, versos e canções, histórias, dramas e um balé foram dedicados a ela, gente, porque as pessoas dedicaram. As pessoas não são normais também não, gente. Há um interesse duradouro em Lizzie e nos assassinatos de Fall River, porque ela era uma assassina
tão improvável. A história de uma filha obediente à professora de escola dominical assassinando brutalmente seus pais ricos com um machado atraiu muita atenção da empresa durante seus procedimentos legais. Existe gente tão anormal quanto nós. Lizzie manteve o status da lenda, talvez em parte devido à ampla cobertura da mídia. O assassinato dos Borden, socialmente proeminentes de Fall River, foi surpreendente. A impressão de sua filha foi ainda mais chocante. O advento do jornalista marrom encorajou a atenção da mídia. Mais de 40 jornais exploraram o caso, todos eles dedicando sua atenção aos detalhes horríveis do duplo assassinato brutal. Todos eles questionaram a jurisprudência dos Estados Unidos, muito incluindo como o Boston Herald, The New York Times, New York Herald, relataram Lizzie como uma mulher indefesa, vítima, um departamento de polícia inepto, apenas Fall River Globe, condenando os Borden como opressores de elite, consistentemente descreveu Lizzie como culpada. Após sua absorção, a imagem de Lizzie como uma mulher indefesa maltratada pela polícia de Fall River foi tão desmentida que o nome de Lizzie Borden acabou se tornando sinônimo de assassina a machado. As crianças, finalmente alheias à absolvição de Lizzie, continuam a cantar a famosa rima sobre ela ter espancado os pais com um machado. Esse resumo eu consegui em um site, como é que fala? Ebisco, né? Inglês, tá em inglês, gente. O que eu acredito? Tem uns pontos interessantes na história. Primeiro, por que ela queimou a saia? Era comum queimar a saia naquele tempo? As roupas que não serviam mais? Porque normalmente eu acredito que a gente joga no lixo ou faz uma doação se estiver em boas condições. Por que ela queimou? Isso me fez desconfiar dela. Na época não tinha exame de DNA, então não tinha como fazer essa manobra. Temos também o tema do machado amaldiçoado, porque surgiu lendas. Dizem que o machado usado no crime não ficou apenas na história. Ele carrega uma maldição. Quem tenta se aproximar ou tocar da arma sente um frio na espinha, tem pesadelos horríveis e pode até sofrer acidentes estranhos e inexplicáveis. Eu teria medo. Teria muito medo. Outras lendas. Alguns relatos aqui. Bem legal. O que aconteceu depois do julgamento ainda é mais assustador. A casa dos Borden nunca mais foi habitada normalmente. Isso não é normal. Normalmente as pessoas fazem a reforma, vende a casa, né? E a vida continua, né, gente? Porque aqui tem casa muito antiga. Muito antiga. Vizinho disse ouvir o som de machados ecoando à noite. As sombras misteriosas aparecem nas janelas. Alguns juram ter visto uma figura feminina pálida, silenciosa, vagando pelos corredores da casa, com os olhos vazios e expressões frias. Seria o espírito negativo de Lizzie? Ou talvez de Abe, buscando justiça? Eu acredito que seria a busca pela justiça. Quem matou? Será que foi aquelas pessoas que invadiram a casa? Será que realmente foi ela? Realmente não foi solucionado esse caso. É isso mesmo, gente. Acho que foi, né? Agora, a vida depois do crime. Lizzie viveu por mais 35 anos após o julgamento, mas nunca se casou nem teve filho. Isolada e marcada para sempre pelo que aconteceu. Sua vida foi um silêncio constante, cheio de rumores e medo. Quando morreu em 1927, muitos se perguntaram se o fantasma
do passado havia seguido até o fim. O que você acha? Hoje é uma curiosidade. A Casa do Borde é um local turismo macabro onde corajosos visitantes tentam sentir o que os moradores antigos juram ser uma presença viva, uma lembrança dolorosa sobrenatural da noite sangrenta de 1892. Lizzie Borde é uma mulher envolta em sangue, mistério e sombras que se recusam a desaparecer. Você acredita? Acredita que ela e sua família ainda estão na casa querendo justiça? Você acredita que as pessoas, quando não têm a justiça sobre a sua morte, ela fica a procurar alguém para falar, por favor, ache meu assassino, eu quero que todo mundo saiba quem foi que me matou. Gente, realmente eu li a história mais de uma vez, eu não consegui definir se ela é ou não assassina, simplesmente porque teve algumas coisas antes do dia do assassinato, mas também ela também é estranha, ela poderia, talvez ela não matou, mas ela poderia ter contratado alguém para fazer isso. Sim, tudo é possível, basta investigar. Nenhum crime é perfeito, tem que ser investigado. Então, fica o pensamento que o que eu posso falar do caso? Nada, porque eu também não cheguei em conclusão nenhuma. Porém, se você gostou da história de Lisa, que intercala com a história do Hospital Psiquiátrico de Dalton, é um pequeno relato sobre como ela acreditava que também ouvia coisa. Você gostou do vídeo? Por favor, curta e comente. E não se esqueça, a nossa mente é sinistra, pode criar coisas ou não.